Embora ainda falte quase um ano para o pleito eleitoral de 2022, o ritmo de divulgação de pesquisas pode ser considerado forte, diante do que costumava ocorrer em campanhas anteriores. Para analisarmos esse cenário, você vai acompanhar agora uma entrevista especial com um dos maiores especialistas do Nordeste em pesquisa eleitoral. O presidente do Instituto Amostragem, cientista político e epidemiologista Batista Teles, que tem um legado de pioneirismo e pesquisas no Piauí, recebeu a nossa equipe da TV Costa Norte em seu escritório em Teresina, para um bate-papo sobre corrida eleitoral para 2022, com análises do cenário nacional e estadual, revelando onde está a cabeça do eleitor piauiense, faltando menos de um ano para o primeiro turno das eleições. A cabeça do eleitorado, ele ainda está muito afetado pela situação sanitária que nós estamos vivendo, que estamos saindo da pandemia. Então, de uma forma geral, o eleitorado brasileiro e em particular o piauiense, ele está ainda saindo dessa crise, querendo sobreviver a essa crise diante de um cenário de alta inflação, né, e de desemprego. Isso reflete no baixo grau de interesse que as pesquisas têm mostrado para a eleição, falo em particular aqui no Piauí, né? O especialista falou também sobre as recentes alterações na legislação eleitoral e o sentimento que as motivou, analisando as interferências da dinâmica para o próximo ano. O Instituto Piauiense de Opinião Pública, o Instituto Amostragem, ele faz parte da ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, que congrega todos os grandes institutos nacionais. E a ABEP, logo há um ano, 2 anos atrás, ela foi convidada para participar de um debate sobre as pesquisas. Mas parece que isso não adiantou muito, porque a gente está vendo como um retrocesso essa nova legislação eleitoral no que tange às pesquisas, né? Na minha opinião, a legislação anterior, que eu acho que ainda está valendo, né, é uma das melhores do mundo, porque ela respeitava a liberdade de acesso à informação que a Constituição de 88 assegura. Então não tinha nenhuma restrição quanto ao prazo de se publicar pesquisas. E agora eles estão 72 horas antes da eleição, não pode mais. Sempre lembrando que a pesquisa não faz prognóstico, ela sempre é daquele momento. E ela não está ali para acertar o resultado da eleição. A pesquisa está para estimar uma situação momentânea. Eu sempre tenho dito que ela tem o seu grau de influência, mas não é nesse nível que alguns setores da imprensa, inclusive, e do político, do mundo político, quer passar para o eleitor. Batista revela como está se comportando o setor de pesquisas diante da fluidez do voto, em grande parte influenciada pelas redes sociais. O eleitor adolescente. Então, o que é que ele quer? O que é que ele está vendo? Qual é o meio como é que ele se informa? Qual é o grau de intensidade que ele acessa as redes? Porque esse segmento, ele é a geração digital. Ele não lê mais jornal impresso. Ele vê cada vez menos os jornais da televisão aberta. Então, o que os institutos já faziam de dividir proporcionalmente as suas amostragens de acordo com faixa etária, com grau de instrução, com sexo, né? Localização geográfica, ele vê cada vez mais o instrumento que ele está colocando não é só um instrumento assim, do questionário tradicional. Hoje a gente se utiliza muito dos aplicativos, né? É que a gente tem que jogar essas últimas pesquisas cada vez mais próximo do pleito. Por causa dessa questão de protelar para a última hora e a influência das redes sociais, que hoje essa ligação da rede social
que liga as pessoas está cada vez mais, até mais do que a própria família, né? Então a pessoa, o eleitor, se liga lá com o seu grupo identitário, de que ele compartilha aqueles seus sonhos, suas expectativas, e aquilo ele pode escolher o seu candidato em função disso, mais do que o que o pai está mandando, a mãe está mandando, ou o discurso que ele ouve no âmbito do seu domicílio. Diante das pesquisas atuais, Teles analisa o cenário nacional para a sucessão presidencial, mas revela que é cedo para fazer afirmações mais assertivas. O ex-presidente Lula, todo mundo sabe, é uma figura conhecida, foi presidente várias vezes, 16 anos, não foi? 8 anos, né? Foram dois mandatos. Mas ele já vinha uma trajetória de política desde a década de 80, é um líder mundial, né? Conhecido no mundo. Então, naturalmente, ele teve todo um processo aí do Lava Jato, né? Que destruiu muito a imagem dele, mas também ele estava em evidência nos noticiários. A cada processo que está sendo revisto, ele está sendo, eu não diria inocentado, mas está sendo questionado. E tem o atual presidente Bolsonaro, que é o presidente, está todo dia na mídia, então os dois naturalmente aparecem. Eu acho um equívoco achar que o presidente Bolsonaro está fora do jogo. Eu não acho isso. Ele tem 1/4 do eleitorado e ele tem, o eleitor do presidente Bolsonaro, hoje em dia, representa aquele perfil do eleitorado do PT de outrora, que era aquele aguerrido, que era uma militância que ia para cima, que pedia voto. Esse eleitor, o bolsonarismo tem. Você viu aí as manifestações, ele coloca milhares de pessoas na rua, né? E essa pessoa, e ele tem um perfil de classe média para classe média alta. Ele vai para cima, ele arranja 2, 3, 4 votos. E ele também tem votos nas instituições. Todo mundo sabe que, por exemplo, as polícias têm uma admiração pelo presidente e as famílias desse pessoal. Então, 1/4 do eleitorado não é de se jogar fora. Terceira via. Terceira via existe? Pode haver? Eu acho que sim. Porque se durante a eleição que vê, não, eu não quero mais o Bolsonaro, mas eu não quero ver a volta do PT, pode ver um nome. O Ciro Gomes não tem conseguido ser esse nome, porque ele ainda é muito ligado à esquerda, né? Então, eu acho que ele começou errado, que foi batendo no PT, e ele participou de vários governos. Então eu acho que a estratégia dele era pegar um sentimento antipetista e batendo no Lula, mas eu acho que foi muito precipitado. Sérgio Moro, ele não pega um segmento do bolsonarismo e nem tampouco do PT. O PSDB está com uma briga interna. Então é isso, eu acho que tem esses dois extremos. O Lula hoje é o franco favorito, inegavelmente, mas que, até por isso que a gente está conversando, dessa coisa de mudar, né, da influência das redes sociais, até lá vai acontecer muita coisa ainda. Na avaliação do presidente do Amostragem, os últimos números do cenário piauiense da eleição para o governo mostram o que cada lado tem para começar o jogo. O estado do Piauí, ele tem um pouquinho diferente do nacional, né? A questão do PT no Piauí é o tempo, né? Muito tempo, e há uma expectativa de mudança, como sempre existiu. Toda eleição é um momento, né, que o eleitor alimenta uma certa esperança de que vem coisas diferentes para mudar, para melhorar a sua vida. Devido a essa questão do tempo, ele coloca uma pessoa jovem, da nova geração,
né, de políticos ou de um técnico comprovadamente com competência para ir em frente, né? Então ele está aí 12, 13, 16% nesse nível. A oposição também está buscando seus espaços. A questão do senador Ciro é muito parecida com o Ciro Gomes, quer dizer, ele era da base, romperam e agora ele está batendo. Quem é o candidato? Silvio ou a deputada Iracema? Tem uma questão, eu acho, na minha opinião, assim, um problema interno do PP, dos progressistas. É o seguinte: hoje o melhor candidato que melhor se posiciona nas pesquisas é do Silvio Mendes. Que o Silvio Mendes, para mim, é um fenômeno, porque ele se afastou da política há muito tempo, até por uma questão, uma opção pessoal mesmo. E ele está com esse novo desafio, esse novo chamamento. E ele se posiciona muito bem a partir de Teresina. Então ele tem uma boa imagem assim, para uma arrancada, né? A deputada Iracema está trabalhando, está visitando as bases para também se viabilizar. Se for uma questão assim de hoje, o candidato seria Silvio, inegavelmente, né? As pesquisas mostram isso. Mas aí como é que vai? Um acervo dos progressistas fantástico, um ministro, um político piauiense que tem se destacado no cenário nacional, que tem carreado coisas para as prefeituras. Ele vai investir num político do PSDB ou ele vai jogar todas as suas fichas num político raiz? Então tem essas questões aí que eu acho que com o tempo eles vão chegar num consenso de quem será o candidato. É extremamente importante que o governo do estado daqui para frente mostre resultados mais positivos para que ele viabilize o seu candidato ou seu pré-candidato, que até agora tem sido Rafael, e a oposição se mostre com credibilidade para se mostrar no sentido de que ela é diferente, que ela é um contraponto ao que está aí, certo? Que aí vem essa contradição que o senador Ciro precisa trabalhar isso, né? Porque a imagem que ele passa é de que aquele político que tem um jogo de cintura muito maleável, de que tem atravessado todos os governos e que hoje é um dos homens mais fortes do governo Bolsonaro. E que essa fortaleza se traduz em resultados para o estado do Piauí. Essa, na minha opinião, seria a posição que ele teria hoje. Esquecesse um pouquinho as rixas daqui e dizer: olha pessoal, eu, independente da política, eu estou aqui para trazer coisas, melhorias, projetos para o estado do Piauí, né? Eleição daqui a um ano, vamos ver, mas eu estou lá em Brasília trabalhando pelo Piauí. Por fim, Batista Teles ressaltou que deve estar no radar do eleitor para 2022. Em particular, o eleitor mais jovem, né? O eleitor que tem menos de 30 anos, que já está mais, que tem uma educação política em cima dessas novas mídias, né? Que ele tem um senso crítico, que é até um pedido um pouco ambicioso de ele racionalizar mais. Porque a decisão do voto tem uma carga emocional muito forte. Então, que ele preste atenção, que ele não seja, ao compartilhar notícias, que ele cheque se aquela notícia é favorável ou desfavorável, é verdadeira ou não verdadeira, e não ficar
compartilhando notícias que, na verdade, por exemplo, ela pode até preencher uma expectativa dele, porque está contra um adversário, né? Mas que isso aí, ele fica como uma peça de um jogo. A grande característica da nossa época é a multiplicidade de informações que a gente tem, que são muitas informações, são muitos dados. Como é que a gente processa isso? Como é que a gente filtra isso para a gente ter uma visão mais objetiva, mais real do mundo político, já que é o que a gente está trabalhando, mas isso vale para todos os setores da nossa vida. Então é essa dica que eu dou, para que o eleitor tenha um senso crítico muito aguçado, para que a sua escolha seja uma escolha a mais racional possível. Ler muito, observar bastante, ter um senso crítico aguçado para que a gente não seja manipulado.